Só reforçando aqui o versículo 10, o apóstolo Paulo, quando ele fala do perfeito, o perfeito não consiste com o homem, nem nenhuma outra coisa que esteja na natureza, tá? O perfeito é Cristo, a perfeição está na revelação dele, e mediante a revelação dele, do que ele revelou de si mesmo, é aniquilado aquilo que se contradiz. Bom, o pastor, eu vou obedecer uma revelação, porque alguns dias atrás o Senhor me pediu para entrar nesse mérito com essa igreja, de muita coisa que vai ser dita e falado hoje aqui sobre consciência. Porque o temor do meu Senhor é que lá fora isso já acontece, tá? Mas o temor dele é que amanhã, futuramente, a gente aqui dentro dessa igreja fale e você não entenda. Por estar condicionado a forças, tá? Inclusive políticas desse mundo. Eu já venho sentindo isso. Que a gente fala, explica, mas muita gente não entende por quê. Porque a gente fala difícil, não. Porque as pessoas já estão manipuladas e controladas por um sistema de orientação. Se a gente vai chegar a esse ponto, eu acredito que sim. Mas até lá, nós vamos tratar sobre o assunto. Porque uma coisa muito séria vai ser tratada hoje aqui, que não pode ser subestimada por vocês. Alguns acreditam que tem cabeça feita. Para mim não existe cabeça feita. Para mim existe ciência, estudo e comprovação de verdades. Cabeça feita não existe. Existe isso, o fato que se comprova. Mas tem muita gente que acha que tudo o que está acontecendo na humanidade é natural. Que tudo isso foi dentro de um processo de civilizações. Mas não é o que se prova. O que se prova é que nós temos aí, já vou entrar no mérito agora, 4 revoluções industriais. Nós estamos entrando na 4ª. E cientificamente já se comprova que a sociedade, toda ela foi transformada por questão de costumes e opiniões, por intermédio de um sistema manipulador. A televisão, ela é um dos instrumentos iniciais disso, tá? Quero dizer que até o momento pode-se provar que não existiu na sociedade nada que se comprove contra isso, tá? De que ela tenha aceito essas transformações de maneira voluntária, de que tudo isso tenha sido natural. Tudo isso é um processo que se comprova dentro das transformações, das gerações, de que as pessoas sempre estiveram condicionadas a falar, a pensar e agir de maneira servil, não de maneira voluntária. Exatamente porque nós temos uma canalização de poder. Isso se chama engenharia comportamental. Isso está na escatologia. Em Apocalipse 13, o Senhor ele já adiantou sobre um sistema e uma ordem mundial que viria para o anticristo reinar. E uma das prerrogativas que ele iria dominar é o governo das mentes. Isso já é uma profecia que se cumpre, que se comprova, como eu já disse e falei aos amados irmãos. E a igreja precisa tratar disso. Eu acredito que a gente tem a obrigação, o dever de passar isso, explicar isso, até mesmo alguns pontos como funciona. A gente já gravou até um DVD chamado A Imagem da Besta, que nesse DVD o pastor ali um pouco eu falei do assunto do que diz respeito a essa engenharia social, a esse programador social e comportamental que é a televisão. E obviamente também as demais mídias. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, e depois já entrar nos textos direto com os irmãos, que a preocupação que eu assumi hoje de te passar da parte do Senhor, ela vai ser trabalhada em partes. Eu podia falar um monte de coisa hoje aqui, mas o tempo não dá. Mas quando a gente entra nesse mérito de engenharia comportamental e o que pode se provar acerca disso, tá? Aparecem ali 3 detalhes importantes que eles usam como fator. Usam como isso que eu vou falar aqui agora na questão da linguagem, na questão de transmissão de imagens, tudo que se transmite por intermédio desses mecanismos de manipulação e moldagem de comportamento, eles levam em conta isso que eu vou falar aqui. Esses 3 fatores. O primeiro deles é a alienação.
um dos fatores mais importantes para o sistema de manipulação é alienar. Aí tem palavras-chave dessa alienação. Adestração. Que quer dizer que quando eles chegaram a fazer isso com os homens, eles já experimentaram isso em animais. É exatamente isso que estou ouvindo, tá? A família Rockefeller e todos aqueles que são investidores da mente e pesquisadores de ciência manipuladora, todos eles trabalharam antes de humanos, trabalharam com animais. Grande parte das experiências foram feitas até com ratos. É uma coisa até meio assustadora quando chegaram na fase das transmissões elétricas para ver reações dos animais, como eles se comportavam de uma maneira mais agressiva ou coisa do tipo. Mas não vou explicar isso para você. Mas o fato é que aparece, quando fala-se de alienação nos protocolos de moldagem comportamental, adestração, educação programada, que aí vem as instituições que eles financiam, para passar conteúdos educativos que eles controlam, e grande parte do que eles falam e ensinam são ficções, tá? Não são verídicas essas informações. E esse detalhe aqui, coeficiente reduzido, que quando eu fiz a abordagem do que a família Rockefeller investiu na Igreja Universal do Reino de Deus quando ela veio para o nosso país, um dos objetivos que a elite global tinha com a Universal era o coeficiente reduzido, ou seja, que tudo que ela dissesse e falasse, além do materialismo, que ela descesse o nível da educação teológica. Eles assumiram esse compromisso com a família Rockefeller. Aí é uma coisa que você tem que entrar no meu canal lá e procurar saber melhor. Então a alienação é um fator importantíssimo. A educação programada e confiscada. As igrejas representam isso, tá? A igreja hoje, ela prega e testemunha habilidades de engenharia comportamental. Psicologia comportamental, principalmente. Esses caras estão ali demonstrando essas ferramentas e instrumentos de manipulação no que eles ensinam, no que eles falam, que grande parte do que eles falam e ensinam, eles não comprovam na Bíblia, mas falam e ensinam e as pessoas se convencem porque eles falam com uma linguagem adequada. Tá? Estudaram para manipular e inclusive induzir massas. O segundo fator, o fator do constrangimento, que eu vou explicando na medida que eu falar aqui. A passividade servil. Tá? O que seria a passividade servil aqui? Deles inventarem modas, criarem teorias, utopias, ficção, e convencer a sociedade a obedecer isso por moda, pelo politicamente correto. Chega a um fanatismo tão grande, isso que eu estou falando aqui, que eles colocam também esse outro caractere de constrangimento. A responsabilidade com o impossível atingido. Que há coisas que não podem ser atingidas pelos homens. Que é impossível do homem atingir. Mas eles convencem mesmo assim a sociedade a acreditar que é possível. Por força humana. Tá? Marte é uma coisa. Essa terrestre é outra. Ir para o espaço, que é uma coisa que eu não acredito que o homem foi, é outra. Então, muitas coisas que você pode colocar dentro dessa responsabilidade com o impossível, em atingir o impossível, o materialismo é uma delas, ficar rico para uma grande parte da sociedade é impossível. Nós vamos fazer todo mundo acreditar. Mas mal sabem eles que quem controla esse mundo são os oligarcas e a riqueza desse mundo só está no poder de uma minoria. Só sobe quem eles deixam. A pirâmide funciona. Em muita coisa você pode falar disso aqui. Tá? Então eles querem que a sociedade, ao mesmo tempo que elas acreditem nas coisas que eles inventam, ela se sinta culpada por não atingir. Para que elas tenham também, ao mesmo tempo, a esperança, também o fracasso. E quando chegarem no fracasso, sejam pessoas fáceis de serem manipuladas. Sejam vencidas pelo cansaço. Um outro fator, o fator de criar uma inteligência emocional. Existe isso, pastor? Sim. E funcional. Criar uma sociedade toda ela encantada e condicionada com sentimentos e impulsos.
Aí nós vamos entrar na era eletrônica, na era digital, desse governo tecnocrático que nós estamos agora diante dele, que ele vai reinar sobre o mundo daqui para frente, e aí vem caracteres dessa inteligência artificial, emocional e funcional. A obediência condicionada, a hipnose por relaxamento mental, rede neural e transmissora, distração social, uso de emoções e sentimento, mais do que a razão, mais a aparência do que a totalidade do homem. Facebook, Instagram e tudo isso que vocês estão vendo aí. Então, 3 fatores eu falei aqui: a alienação, constrangimento e a inteligência emocional, que para eles é funcional. Muita coisa que eu falei, eu sei que você não guardou. Algumas delas talvez você já entendeu, porque você se preocupa em estudar. E entender como as coisas funcionam nesse mundo aqui. Que, como eu disse, você nunca vai conseguir provar para mim que a geração que temos aí fora, as suas ações, os seus julgamentos, inclusive as suas escolhas, tenham sido voluntárias. Mentira. Você não consegue provar. Mas não é o meu intuito aqui trabalhar isso com você. Mas o fato é que eu estou falando de uma coisa que funciona, que se comprova, e pode ser que nós temos vítimas aqui hoje, desse sistema programador. Eu quero dizer que pode ser que você esteja pensando, falando, agindo de uma forma manipulada e influenciada. Sem isso, a consciência. Porque talvez você já tenha vendido ela. Mas há um detalhe importante nisso que eu estou trabalhando aqui com os irmãos. Por quê? Porque há uma observação nesta forma de moldagem de comportamento social, por meio de sistemas que eles criaram, que eles inventaram. A estratégia para o senso comum, que eles definem aqui, de uma classe dominada e dominante, é tratar a sociedade adulta como se fossem crianças. Basicamente isso aqui. Dirigir os homens pela compulsão, não pela razão. Por isso, ao invés de uma sociedade adulta, uma sociedade infantil, imatura. E a definição aqui é essa: uma autoridade magistral no homem que não seja a consciência, o conteúdo, mas isso aqui, a obrigação sentida. Você tem que sentir. Você tem que ser emocionado, você tem que ser levado pela emoção e pelo sentimento. Não pelo que você sabe, não pelo que você conhece, não pelo que você pode provar e comprovar. Então, para você saber que você é isso, eu tenho que te ajudar. Entendeu? Para você, de repente, até descobrir que você tenha, o que você venha a ter aceitado Jesus de uma forma influenciada e condicionada, e não consciente. Tem gente que aceita Jesus assim. Dentro das igrejas, porque ofertam tudo para ele, e pregam para ele um monte de promessas e bênçãos inatingíveis, impossíveis, que Jesus nem prometeu. Mas o cara está tão emocionado, tão tocado, que ele vai. Ele dá até a casa, ele dá até o vaso sanitário, se disserem para ele que ele se salva por causa desse ato e desse sacrifício. Então nós temos visto coisas assustadoras sendo cometidas com a religião. Porque são estudiosos da mente. Antes de falar, esses homens cursaram a psicologia. Entenderam sobre manipulação e modelagem de comportamentos. Ok? Então existe aqui uma observação nesta área que eles falam para atingir o senso comum entre a sociedade, para a classe, existir uma classe que eles dominam, de que a sociedade não seja tratada pela maturidade, mas pela infantilidade. Que o juiz da consciência dos homens seja isso aqui: a obrigação sentida, não o fato, não o conhecimento, não o que se comprova. Uma consciência infantil. Um outro ponto importante que eu já quero adiantar, que vem mais aqui 2 detalhes sobre isso. Uma consciência rigidamente fixada, porque foi programada para ser passada para a sociedade. E as instituições fazem isso.
Elas cumprem protocolos de educação. Você está vendo a homossexualidade sendo tratada assim. Amém ou não? Então eu não estou falando besteira. Que outro dia eu cheguei aqui e falei para vocês que nos Estados Unidos nós já temos lá pessoas que fizeram essa mudança de gênero, paga pelo Estado, se arrependendo e querendo voltar atrás e não podem. Isso é provado. Que nós temos aqui, nesse mundo, uma consciência rigidamente fixada por uma ordem superior, uma sociedade doutrinada e dominada. E outro segundo ponto do que eu estou falando aqui, e negativamente orientada. Por quê? Porque ela acredita em coisas que são impossíveis de se provar, de se atingir, inclusive isso, de provar que são práticas. O marxismo é isso. O comunismo é isso. Quanto tempo mais precisa passar nesse mundo para provar que nunca funcionou essa bagaça? Quanto tempo mais a gente tem que viver para provar que quem construiu o comunismo, o marxismo e toda a esquerda foi a direita e foi o capitalismo? Tudo para gerar essa cena. E a sociedade ser enganada. E detalhe, que dentro dessa negatividade orientada, a sociedade, além dela ter esperança do impossível, ela também se sinta culpada quando ela não atingir, que foi uma coisa que eu falei aqui. Porque quando ela investir naquilo que não der sucesso, aí eles trazem outros do grupo para pregar a solução e vender outra ideia. E aí gira os ciclos da besteira. Política é assim, funciona da mesma forma. Aí gira o ciclo. Eles criam o mal, geram o mal, destroem por meio dele e depois mandam os mocinhos lá para vender a ideia nova e para sugestionar uma coisa diferente que eles possam fazer para fazer. Melhor dizendo, para sair de uma situação, de uma circunstância que eles mesmos geraram e financiaram. Tudo que eu estou falando aqui eu posso provar, tá? Mas num culto fica difícil eu passar isso para vocês. Então diríamos assim, existe uma engrenagem, um mecanismo de programação e modelagem comportamental que está há eras trabalhando a sociedade. Ao ponto de ficar provado que nós não temos mais uma geração que ela realmente prove que suas ações e julgamentos e também escolhas sejam voluntárias. Porque todos seguem a moda e obedecem de maneira servil àqueles que estão no poder, que estão numa ordem superior. Estes que doutrinam, que fixam leis, que fixam constituições, que assumem a dominação. Você acredita neles ainda? Você é um dominado, você é um manipulado. Você acredita em políticos? Você é um manipulado, você é um dominado. Você acredita ainda que da política pode vir alguma coisa boa? Você é uma pessoa manipulada, pô. Porque você não vai provar historicamente que política é uma coisa boa. Só concentrou poder, só deu poder para quem tem o poder. E eu não estou falando o que eu estou falando aqui, porque eu quero construir uma sociedade sem política. Não. Eu estou falando o que eu estou falando aqui, porque eu quero identificar esse poder. E a capacidade dele de manipular, de controlar as classes, ao ponto de a gente saber que a igreja é alvo disso, está dominada por isso, financiada por isso, e a parte mais triste do que eu estou falando, do que eu estou tratando aqui, que talvez você seja um. Ao invés de te tratar como um adulto, eu tenho que te tratar como uma criança. Ao invés de eu te dar a maturidade, eu tenho que te promover a infantilidade. Pregar a fantasia, valorizar a emoção, valorizar o sentimento e trabalhar exatamente isso. Metas da qual você realmente acredite, invista, mas que não podem ser alcançadas por uma pessoa comum como você. Mas eu quero te iludir mesmo assim. Eu quero mesmo assim te enganar. Como muitos pastores e igrejas estão fazendo agora. Então o que precisaríamos provar? O que precisa provar por nós que não estamos manipulados e programados de maneira sistemática por esse sistema, tá?
por estímulos, por impulsos que pregam isso, uma obediência servil. O que é preciso provar que eu não sou manipulado e você não é? Requer e exige conhecer melhor as coisas antes de escolher. Antes de escolher, você precisa conhecer melhor. A escolha não vem antes do conhecimento. O julgamento não vem antes do conhecimento. O conhecimento vem primeiro. E ele é o juiz dos julgamentos e das escolhas. Quando você escolhe uma coisa para a tua vida, mas você não sabe explicar aquilo, não sabe do que aquilo é feito, não há uma precipitação, há uma ignorância. Porque você se recusou a conhecer aquilo, mas se entregou mesmo assim. É que nem Jesus. Você se recusa a conhecê-lo, mas quer entregar-se a ele mesmo assim, porque está motivado por questões materialistas e pessoais.